Hoje o resumo do livro é Dopamina, a Molécula do Desejo, de Daniel Z. Lieberman e Michael E. Long. E afinal, qual é a importância da dopamina na nossa vida? E se eu te disser que a dopamina é importantíssima para você se motivar, para você se apaixonar, para você se desapaixonar, para você ser criativo, para você descobrir coisas novas, é responsável pelo movimento, é responsável por muita coisa na sua vida. Pois é, nesse livro, os autores demonstram a importância da dopamina em vários aspectos da vida e cada capítulo abrange um desses aspectos. Nesse resumo, então, eu vou falar dos pontos mais importantes, na minha opinião, de cada capítulo. E se você gosta de resumo de livros, neurociência, neurociência aplicada à liderança, gestão, se você gosta de assuntos de gestão, como um todo, você já dê um like nesse vídeo, se você gosta desses assuntos, porque aí o YouTube vai dar mais visibilidade para esse vídeo e, se fizer sentido para você, se inscreva no canal, que agora eu voltei a fazer vídeos, então vai ter muita novidade, bastante interessante sobre as áreas de liderança, gestão, comportamento, toda semana para você. Então, antes de explicar os capítulos propriamente ditos, é preciso explicar o que é a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que faz com que o cérebro preste atenção, reconheça coisas que são importantes e que fornecem algum tipo de recompensa para nós. E ela faz com que o cérebro, então, gere motivação para que você persiga essas coisas que geram recompensas. Por isso que o título do livro é a molécula do desejo, só passa a desejar aquelas coisas. Aliás, um dos circuitos cerebrais mais conhecidos da dopamina, são três os mais conhecidos, ele um desses circuitos é justamente chamado circuito ou sistema de recompensa. Evolucionariamente, a dopamina serviu para que buscássemos coisas que nos fizessem sobreviver, tais como caçar para comer, buscar água, reproduzir, abrigo, enfim, tudo que nos fizesse não só sobreviver, mas também progredir como espécie. E, aliás, um dos capítulos trata justamente disso. O primeiro papel da dopamina, analisado pelo autor, é na paixão e no amor. A paixão nada mais é do que a ação da dopamina no seu cérebro. Pensa uma pessoa que se apaixona, está se apaixonando. São muitas novidades, coisas novas, todas com uma perspectiva de recompensa, coisas boas, e isso gera muita dopamina. E por isso que pessoas apaixonadas desejam, imaginam toda hora a pessoa, querem estar com aquela pessoa toda hora. Então, isso é ação da dopamina no cérebro. Infelizmente, depois de um tempo, um ano e meio, quando se estabelece uma certa rotina, a rotina não combina, não libera com dopamina, as novidades diminuíram, a liberação de dopamina decresce e a paixão acaba. Fazendo uma analogia, é a mesma coisa, por exemplo, quando você descobre uma cafeteria nova. Você descobriu aquela cafeteria, você gostou do ambiente, é uma proposta nova, você gostou dos doces, os pães são maravilhosos. Então você deseja estar naquela cafeteria pelo sabor das coisas, pelo café, os cafés especiais, e você degusta, e cada vez que você vai lá é muito legal. Só que depois de um tempo, quando você vai lá com uma rotina maior, você vai percebendo que aquela empolgação vai diminuindo, que aquilo vai se normalizando, que não é aquela experiência, aquela coisa como do início. Você não tem aquela mesma emoção e a cafeteria vira mais um lugar legal, mas não aquela coisa fantástica. Isso é mais ou menos a mesma coisa, o mesmo mecanismo que acontece quando você se apaixona e você se desapaixona. Nessa hora, em relação à paixão, não em relação à cafeteria, se entrarem em cena outros neurotransmissores, que os autores chamam de neurotransmissores do aqui e agora, como ocitocina, a serotonina, a vasopressina, essa paixão pode se transformar no que se chama de amor, que é um sentimento mais realmente do aqui e agora, de aproveitar a presença da pessoa de uma forma mais suave, de uma forma menos intensa do que a dopamina proporciona. O capítulo 2 é sobre adição. Adição tanto principalmente de substâncias, mas também de coisas que possam causar dependência, como por exemplo, videogame.
Então, os autores, eles explicam esse mecanismo, que a dopamina é uma molécula que gera desejo por coisas que recompensam, e, no caso, essas substâncias, a primeira coisa que elas fazem é que elas geram muito mais dopamina do que, por exemplo, você comer um chocolate, que também gera dopamina. Então, são substâncias que geram, pra você ter uma ideia, por exemplo, uma anfetamina gera 10 vezes mais dopamina, aumenta em 10 vezes o volume de dopamina no organismo. O chocolate aumenta uma vez e meia, dependendo da pessoa. E não é só isso, tem uma característica mais complicada ainda, que normalmente, por exemplo, você deseja comida, algum tipo de comida, por exemplo, chocolate, você come o chocolate, então tem meio que um mecanismo de freio e contrapeso, que quando você come, a dopamina para de ser liberada. No caso de substâncias que geram adição, não existe. Elas dizem que é dito que essas substâncias sequestram esse circuito do desejo, porque deixa de existir esse freio contrapeso e mesmo que você consuma a substância, ela não para a produção de dopamina. Com muita dopamina gerada, isso gera duas consequências. A primeira das consequências é que o organismo não tem capacidade de disponibilizar tanta dopamina assim. Então, isso gera uma escassez de dopamina. E o segundo é que, com muita dopamina nos circuitos, a- ocorre uma dessensibilização dos receptores de dopamina nos neurônios, ou seja, é como se fecham as janelas que recebem a dopamina para que ela seja absorvida, e essas duas coisas fazem com que se precise de muito mais substâncias para gerar a mesma sensação, ou às vezes nem consegue, do que era gerada antes. Então, por isso que essas substâncias são tão nocivas. E os autores, eles explicam que o efeito disso é que há um estreitamento do circuito de prazer, né, do efeito circuito de prazer, que ele é dirigido apenas para essa substância. Se é uma substância, é substância, se é o videogame, então a vida da pessoa passa a gerar só em torno daquele desejo específico. Então, é um capítulo muito interessante para quem quer entender quimicamente ou eletroquimicamente esse processo de adição no cérebro. O título do capítulo 3 é sobre controle, mas como assim controle? É que a dopamina, sendo um neurotransmissor do desejo, ela gera desejo, ela tem um contraparte que é um outro circuito que controla justamente essa liberação de dopamina do desejo. Ela permite que você racionalize aquele desejo, planeje e faça e tome uma decisão melhor. Esse circuito, ele tem participação aqui dos lobos frontais, que é a sua área de raciocínio lógico. Então, com ela, te permite planejar o futuro, as consequências, os benefícios do que você faz no seu futuro. E qual é a função disso? Imagine que você tem um desejo de comprar um carro. Se não tivesse esse circuito, você compraria o primeiro carro que aparecesse pela frente. Porque desejo sem um controle, sem um freio, resulta em uma tomada de decisão pobre. Com esse circuito, você vai ponderar, mas eu preciso de que carro? Quais são as minhas necessidades de consumo, de quantas pessoas eu tenho em casa, então qual é o tamanho do carro, e aí te permite tomar uma melhor decisão. A ação combinada desses dois circuitos, eles proporcionam aos seres humanos uma maior dominação do ambiente para conseguir o que se acha vantajoso, o que se quer. Vamos lembrar de novo que a dopamina gera desejo por recompensas, por coisas que garantam o futuro. E isso é conseguido tanto por essa função de planejamento, e também por um aumento, uma sensação, com mais dopamina, você tem uma sensação de autoeficácia. Isso gera confiança, que faz com que aumente, então, as possibilidades que as pessoas entendam que realmente você vai conseguir aquilo que você quer, você consegue mais colaboração, você consegue persuadir melhor. Isso também contribui para o sucesso das empreitadas. E os autores também falam do outro lado, né, que é o lado negativo, que algumas pessoas têm uma personalidade, que eles chamam de uma personalidade tão dopaminérgica,
que eles são extremamente voltados para as conquistas. E tão logo a pessoa conquista aquilo que ela quer, ela já se desinteressa e parte para uma nova conquista, sendo incapaz de curtir o prazer que aquela conquista proporcionou. E lembrando que esse prazer ele é proporcionado por outros neurotransmissores, que são esses neurotransmissores do aqui e agora que eu já me referi. Então, é tão desequilibrada, tanta dopamina que predomina sobre os neurotransmissores daqui agora que a pessoa não consegue curtir as suas vitórias. O capítulo 4 fala de criatividade e loucura. Como assim? Grandes artistas, músicos, cientistas, matemáticos geniais, todos os gênios, eles têm uma capacidade de abstração, de imaginação muito grande, de criar modelos, coisas, associando coisas que aparentemente não têm nenhuma relação no primeiro momento, e que depois, com a genialidade dessas descobertas, elas se tornam essas grandes conquistas da humanidade. Em todos esses casos, tem determinada área cerebral que tem uma descarga de dopamina muito grande. A dopamina, então, ela é responsável por essa criatividade, por essa genialidade. Só que isso, às vezes, pode desandar. Essa mesma área, ela é ativada, tem esse excesso de dopamina nos casos de esquizofrenia. É um distúrbio, né? Esquizofrenia é um distúrbio que a pessoa passa a ouvir vozes, às vezes ter alucinações, ter comportamentos de mania, com consequências muito ruins. O exemplo, talvez mais, que ficou mais famoso, é o do matemático John Nash, retratado no filme Mentes Brilhantes, né, que ele tem exatamente esse distúrbio da esquizofrenia. E justamente os medicamentos antipsicóticos, eles agem reduzindo a dopamina do circuito do desejo, que aí você consegue estabilizar ou reduzir os sintomas, as alucinações, as vozes que essas pessoas experimentam. Outra coisa muito ruim nessa sobrecarga de dopamina nessa determinada área do cérebro, é que isso pode sobrecarregar os circuitos que usam neurotransmissores do aqui e agora, que são responsáveis pela socialização do indivíduo. Então, esse indivíduo se fragiliza ainda mais porque ele não consegue interagir com as outras pessoas e como nós, como animais sociais, dependemos dessa convivência, dessa socialização para termos uma adequada saúde mental. O capítulo 5 fala de política. Olha só que coisa, é o papel da dopamina nas questões políticas. E um disclaimer aí, se você não gostar, não fique bravo comigo. É o livro que eu estou resumindo. Basicamente, a ideia central do capítulo é explicar por que é tão difícil diferentes aspectos políticos se entenderem. Ele utiliza os mais progressistas, liberais, e os conservadores. Os mais liberais, progressistas, eles têm um perfil mais dopaminérgico, de olhar muito para o futuro, imaginar o futuro melhor, serem mais receptivos a mudanças. Então, esse seria um perfil mais progressista. Já os conservadores, eles não gostam tanto assim de mudanças, porque eles querem manter o passado, as coisas como mais ou menos estão, de uma maneira mais segura. Eles desconfiam de especialistas que propõem mudanças para a sociedade, acham que esses especialistas têm tendências autoritárias, que as coisas tendem para um totalitarismo, e por isso eles rejeitam mudanças. E os autores usam para comprovar essa diferenciação em populações como o Vale do Silício, como as universidades, como Hollywood, associando aí o perfil dopaminérgico dessas populações com pesquisas de preferências políticas. E bastante interessante, o livro mostra como esses diferentes perfis são mais suscetíveis a determinado perfil de propaganda, com progressistas sendo mais suscetíveis a mensagens que ofereçam benefícios, vantagens, progressos, que vendam coisas que melhorem, e conservadores sendo mais suscetíveis a mensagens que gerem mais segurança, mais estabilidade. Então, sabendo disso,
pode-se desenhar campanhas de marketing político que sensibilize melhor esses perfis de eleitores. Então, o livro mostra como é possível influenciar decisões de eleitores que não sejam tão arraigados nas suas posições por esses perfis de propaganda, nudges, e isso é bastante interessante. E a conclusão é que, no fim das contas, é tão difícil haver diálogo porque o funcionamento do cérebro, o perfil de funcionamento do cérebro de progressistas e conservadores é diferente. Então, eles naturalmente já pensam diferente. E a parte ruim disso é que os políticos, eles utilizam essas diferenças para potencializar o conflito e assim gerarem votos para eles mesmos. Isso é muito ruim, pode gerar extremismos, pode gerar posições cada vez mais exacerbadas. Isso fatalmente não é bom para qualquer população de qualquer país. O título do capítulo 6 é Progresso. Fiquei bastante curioso quando eu vi esse título, e, na verdade, quando eu comecei a ler o capítulo, ele começa com aquela afirmação que eu fiz no início, que da dopamina ser responsável tanto pela nossa sobrevivência quanto pelo nosso progresso enquanto espécie humana. Por quê? Tem toda uma teoria genética de que alguns indivíduos teriam essa genética mais dopaminérgica, então, portanto, mais propensa a correr riscos, tais como explorar ambientes novos e migrar, o que teria possibilitado a nossa expansão enquanto espécie humana. Então, tem duas teorias. Primeira, de que essa genética favoreceu, provocou essa expansão por todos os continentes, e uma outra que diz que, ok, outros fatores causaram as migrações, no entanto, a genética dos indivíduos que têm mais dopamina fez com que eles sobrevivessem mais, tivessem mais condições de assimilar as mudanças, porque nós já vimos que então a dopamina, as pessoas tendem a ser mais propensas a mais confortáveis com mudanças. Mas o aspecto mais interessante do capítulo é no sentido de que, ok, naquele tempo de escassez, a dopamina foi a responsável pela nossa sobrevivência e pelo nosso progresso. Mas e hoje? No mundo que nós vivemos, que cada vez tem uma tendência a ser mais dopaminérgico, no sentido de que nada é o bastante, em que os níveis de consumo são altos e você, principalmente nos países ditos mais ricos ou mais desenvolvidos, e na medida em que mais países vão deixando a taxa de pobreza, vão deixando a faixa de pobreza, eles tendem a ter esse comportamento mais dopaminérgico de querer sempre mais e mais, então elevando aí os seus níveis de consumo de uma forma que se questiona: será que, se todos os países do mundo têm esse mesmo perfil de consumo, por exemplo, dos Estados Unidos, será que o planeta aguenta? Tem várias simulações, vários estudos que dizem que não. E não é só isso que é preocupante. Em países desenvolvidos, assim, por exemplo, a Coreia do Sul, a dopamina não induz mais a reprodução, como a gente viu no início. Porque tem um outro imperativo de sucesso, de você ter uma carreira de sucesso para prover um melhor futuro financeiro, aproveitar mais a vida, viajar. E filhos são um obstáculo, na verdade, constitui um obstáculo na balança, para esse outro tipo de recompensa. Criar filhos é muito complicado, demanda muito tempo e, do ponto de vista financeiro, é muito caro. A consequência disso, ou o risco disso, é um colapso demográfico. E metade dos países do mundo, para vocês terem uma ideia, já convivem com taxas de reposição de gente menores do que o necessário para que se mantenha não é o crescimento da população, a população decresce. Então, o que eu achei interessante é que são reflexões ainda ligadas à dopamina, mas com reflexos para a humanidade, para a nossa sobrevivência como espécie. E finalmente chegamos ao último capítulo, capítulo 7, cujo título é Harmonia. Mas como assim? Harmonia de quê? Harmonia com quê?
a harmonia do sistema de dopamina com os sistemas dos neurotransmissores de aqui e agora. Esses dois sistemas, esses dois neurotransmissores, eles evoluíram para trabalhar em antagonismo, em oposição ao outro, e assim eles conseguem manter o equilíbrio das células do cérebro que constantemente são ativadas. É como manter uma homeostase, um equilíbrio, né? O organismo ele é feito para ter o equilíbrio. Se você desequilibra alguma coisa, dá chabu, coisas ruins acontecem. Então, um excesso de dopamina, você tem, nós já vimos, você pode ter uma esquizofrenia, miséria produtiva, você pode descambar para os vícios, na falta de dopamina, eu não falei isso, mas Parkinson, né, porque tem um circuito de dopamina que é pelo movimento, se você não tem dopamina, você também não tem motivação para nada, e já do lado dos neurotransmissores do aqui e agora, um excesso, você tem como se fosse um ócio feliz, você também não tem motivação para nada, mas tá ok, tá tudo bom para você. Ou a falta, você tem você pode cair numa depressão e todas as coisas são ruins, os desequilíbrios são ruins. E vamos lembrar que a gente vive num mundo hoje com talvez um excesso de dopamina. Tem um livro chamado Nação Dopamina que fala justamente sobre isso. Se vocês estiverem interessados, eu posso também resumir esse livro aqui no canal. Tanto é que esse excesso, você tem hoje uma prática que andou bastante na moda, que é o tal do jejum da dopamina, para justamente você tentar lidar com esses excessos da vida moderna. E o capítulo ele propõe algumas coisas concretas para que você alcance esse equilíbrio. Vou falar de 4 delas. A primeira é o que não fazer. Você evitar multitarefa. Multitarefa desequilibra, aumenta o cortisol, não é uma prática adequada, você inclusive perde produtividade. É um falso canto da sereia de que você tem que ser multitarefa. Eu já falei isso em outros vídeos, então multitarefa não é legal, desequilibra aí os seus sistemas de dopamina e aqui agora, então não faça isso para você ter um bom equilíbrio, uma boa harmonia entre esses dois sistemas. E agora eu vou falar de 3 outras coisas que você deve fazer para que você, sim, harmonize esses dois sistemas. A primeira delas é você prestar atenção no que você está fazendo no momento. Você está presente naquele momento. Por que isso? O, a atenção, o foco com atenção, isso gera dopamina. Vamos lembrar que dopamina chama atenção porque é importante manter o foco. Então, ao prestar atenção no que você está fazendo, você está gerando dopamina, ao mesmo tempo que o foco no externo, o que você está fazendo, gera neurotransmissores do aqui e agora, né? O prazer daquilo que você está fazendo. Então, é um princípio é um mecanismo nessas 3 práticas que o livro recomenda. E, aliás, esse é um princípio da própria meditação. Você estar presente, né, no aqui e agora. Não só você fechar os olhos e estar lá meditando, mas você pode fazer isso, por exemplo, lavando uma louça, fazendo alguma tarefa que te exija um foco e uma atenção grande. Uma outra coisa que você pode fazer é se expor à natureza. Tem vários estudos, pesquisas, que a mera até exposição a fotos gera estados de bem-estar, estados de harmonia. É só observando fotos de ambientes naturais. Mas o ideal é que você realmente vá, tire um tempo para você, à praia, vá a um bosque, a floresta, um parque que tem na sua cidade, se permita esse contato com a natureza para equilibrar esses dois sistemas aí, da dopamina, identificação do prazer, do desejo, quanto o foco no aqui e agora e o prazer que você desfruta naquele momento. E a terceira e última coisa, que está bem relacionada aí com o, o foco no que você está fazendo, é procurar desenvolver tarefas manuais que exijam criatividade. Exemplo, marcenaria, pintura, desenho, são coisas que combinam. Olha, criatividade, dopamina, com o foco no externo, no que você está fazendo de novo, e a atenção ali, isso gera uma harmonia, um equilíbrio bem interessante. Com um detalhe ainda, para atividades que exijam algum controle motor, a dopamina tem um circuito da dopamina cuida da atividade motora, que eu não abordei no vídeo. Mas a falta dela, a falta da dopamina determinada no cérebro, causa, por exemplo, Parkinson. Então, na medida que você faz atividades que exijam habilidades motoras, você está estimulando e harmonizando muito bem esses dois sistemas. Pois é, gente, livro muito interessante. Se você
gostou, não esqueça de deixar o like. Se você tiver sugestão de algum outro livro para resumir, ou algum tema de vídeo, sugira que eu faço o vídeo, que eu pesquiso e faço o vídeo para vocês. É isso aí. Foi tudo por esse vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!